esse react aí. Primeiro vai ser do Jones Manuel com o Elias Jabbour. Importante no debate público brasileiro sobre China, intelectual de referência. E aí, eu compartilhei um textozinho no Twitter, em que era um meme que o cara falava assim, ó, debate do Elias com Renata Barreto, aí vinha os dominózinhos crescendo, defender a Revolução Socialista no Brasil. E eu falei que o Elias não defende a Revolução Socialista. E veja, gente, essa é a posição do Elias. Isso não é ataque, isso não é menosprezar o trabalho dele, isso não é treta, isso não é ódio, isso não é inveja. É a posição teórica do cara, tá ligado? E aí, inclusive, eu estou escrevendo o último capítulo do meu livro, Debatendo as Experiências Socialistas, é uma crítica ao Elias. O nome do texto é Lenin não está em Pequim, crítica ao livro Socialismo no século China, Socialismo no século XXI, de Elias Jabbour e Alberto Gabrielli. Elias, ele parte de uma teoria que não se precisa mais de revolução para criar o socialismo. E aí, veja, isso está errado, desde uma perspectiva marxista. Tá ligado? O Elias defende a posição teórica dele que não precisa de revolução, que dá para construir o socialismo sem revolução. E aí falar isso não é ataque à posição teórica dele, não é nada, é a posição do cara. E aí, inclusive, você pode achar essa posição absurda, achar isso um puta revisionismo, achar que isso não tem relação nenhuma com o marxismo, e achar que ele tem contribuições para entender a China. Nada impede, tá ligado? Só que aí a gente não pode negar o que está escrito e o que está dito. Então vamos ver, na própria live de lançamento do livro, o Elias falando isso, e depois vamos ver como é que ele coloca isso no livro. Eu, como vou escrever criticando o livro do Elias e do Alberto Gabrielli, não vou aqui encher vocês de citação. Mas eu adianto que o Elias faz um debate sobre socialismo sem poder político, sem conquistar o poder político, e em vários momentos equaliza, assemelha socialismo com o estado de bem-estar social, como se o socialismo fosse só participação do Estado na condução da economia, no planejamento do desenvolvimento econômico e redistributivismo, né? Educação pública, saúde pública, cultura, equipamentos públicos de acesso a cinema, teatros, museus, assistência social, água, saneamento básico. Então, tipo, em muitos momentos ali, estado de bem-estar social e socialismo são quase que assemelhados. Então, vamos conferir isso aqui. A China é outra versão do socialismo num só país? Museus, Então, aqui o Jones Manuel, então, disse que o Elias Jabbour está defendendo um socialismo com uma passagem gradual, sem revolução. E o Jones Manuel está criticando porque isso seria uma postura antimarxista. Acho que aí, pela primeira vez, eu vou dar razão para o Jones Manuel, é verdade. O Marx deixou bem claro que a passagem do capitalismo para o socialismo seria feita via ação revolucionária da classe operária, né? Então não seria assim uma coisa gradual, seria uma irrupção revolucionária. Isso aí o Marx deixou bem claro. Aí de posse do Estado, todos os meios de produção ficariam na mão do Estado e com o tempo a superestrutura mudaria. O que é superestrutura? Tudo que não for econômico, área da cultura, direito, a própria noção de Estado é uma superestrutura para Marx, arte, tudo, religião, uma superestrutura para Marx, tudo isso iria mudar. O Jones Manuel, então, que se auto-intitula aí um marxista clássico, pelo menos acho que ele se auto-intitula, se bem que eu já vi ele falando eu já fiz um react dele, na qual ele está defendendo uma postura anti-marxista, né? Depois vai ter aí um link para esse react que eu fiz, né? Então ele vai comentar essa figura. O Elias Jabbour está muito sintonizado com a via chinesa, né? Que é um socialismo sui generis, não é um socialismo clássico marxista, mas é um socialismo propriamente a chinesa. Então ele está muito focado aí nessa linha. Então vamos acompanhar. Negócio só a forma que tem para expandir-se. E eu vou colocar a segunda pergunta que é relacionada, mais para o Elias. Com relação ao declínio dos Estados Unidos e com a ascensão da China, acha possível isso criar um cenário favorável a uma nova onda revolucionária no século XXI, por mostrar ao sul global outro caminho? Bem, essa questão do socialismo no só país é uma polêmica da década de 20, década de 30, e nós honestamente não levantamos essa questão hoje, né? Nós trabalhamos em cima do que é real e do concreto. E o real e o concreto é que existe o capitalismo dominante no mundo, né? E esse capitalismo dominante no mundo, né, ele permite com que formações econômicas e sociais não capitalistas existam, floresçam, mas dentro de certos limites. Eu acho que nós damos um passo, não sei se a presidenta concorda, Silvio, um passo além dessa discussão do socialismo no só país. Isso é uma discussão da década de 20. O passo adiante é o seguinte: o capitalismo ganhou o século XX, nós perdemos o século XX.
O que existe hoje são formações econômicas sociais orientadas ao socialismo, que pode ser de mercado ou não, ou seja, como Cuba e Coreia Popular de outro tipo, mantém a China, Vietnã e Laos, que é de outro tipo, que estão sobrevivendo, vamos dizer assim, em um mundo dominado pelo capitalismo, dentro de seríssimas restrições. Daí a questão que nós colocamos, que é aí que vem a polêmica, não somente a lei do valor é superada no socialismo em uma formação social complexa, mas a lei do valor condiciona o próprio desenvolvimento do socialismo, ou seja, isso é em nível internacional. Isso leva, por exemplo, a apanhar o tempo inteiro na internet quando fala esse tipo de coisa. Porque as pessoas acham que no dia seguinte vai acabar o dinheiro, vai acabar a mercadoria, o fetiche, o idealismo, trabalham com parte política kantiana. E aí, veja, eu concordo com Elias que as contradições não vão acabar no dia seguinte. Eu também acho que existe um problema. Então, aí o Elias Jabor, ele colocou uma questão dizendo do tal socialismo num país só. O Marx também foi claro em dizer que a revolução ia ser mundial, ou seja, o Marx era contra a ideia de nação, ou seja, não ia haver nação brasileira, nação francesa, nada. As nações iam separar, iam deixar de existir, melhor dizendo, e depois, no futuro, até o Estado ia deixar de existir na fase comunista, né? A fase socialista para o marxismo clássico e a fase comunista são coisas diferentes. A fase socialista, ela tem ainda um Estado forte, um Estado que é centralizador, que centraliza os meios de produção. Na fase comunista, as nações iam desaparecer, e até desapareceu o dinheiro também, e surgiu uma nova sociedade, né? Um novo mundo, um novo jeito de ser, e sem Estado, né? Sem nação e sem Estado. Essas coisas do Marx é muito tópico, isso aí nunca vai acontecer, é um delírio completo. E depois se discutiu, então, e se viu na prática que essa revolução mundial seria impossível e que teria que fazer revoluções em países, né? Então seria comunismo num país só. Então a União Soviética teve um ponto que ela teve que se conformar com isso, China, Cuba, etc. Né? Então é muito dessas coisas que ele falou. Tinha esquecido de comentar, o Jonas Manuel falou que o socialismo é um estado de bem-estar social. Isso é para dar risada, né? Socialismo é um estado de mal-estar social. É uma coisa que leva a sociedade ao colapso, ao crime, ao controle, à censura e à miséria, né? Então vamos continuar. De se imaginar o socialismo como um fim de tudo, o socialismo como um fim do Estado, o fim do direito, o fim da moeda, o fim da família, o fim de toda a divisão internacional do trabalho e tal, e não pensando concretamente o que são os desafios da transição socialista, inclusive que a transição socialista pode regredir. Por exemplo, Cuba, ao meu ver, passa tranquilamente por uma regressão da transição socialista, por um cenário internacional de isolamento prolongado pela força do bloqueio econômico e por não existir há mais de 20 anos um campo socialista. Percebe? Então, sim, há um problema de um certo messianismo. Isso aqui, para mim, é inegável. Só que aí, disso, negar a necessidade de uma revolução para a criação do socialismo já é outro passo. Percebe? O que Elias, inclusive, faz, ele está falando de países que sobrevivem hoje contra os países socialistas porque passaram por uma revolução. China, Vietnã, Coreia Popular, Cuba e etc. passaram por uma revolução. Mas a gente vai chegar lá no fulcro da resposta de Elias. Para entender algo que só... Só que é uma correção. A revolução aí não foi bem revolução liderada pelo proletariado, né? As revoluções que aconteceram no século XX foram promovidas por uma elite. Aquela revolução sonhada pelo Marx do proletariado nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Sempre alguns grupos bem enturmados, com contatos, com apoio de potências estrangeiras normalmente, financiamento, apoio de militares, que dá um golpe. É bem distante daquele sonho utópico aí marxista, né? Então, pelo jeito, o Jonas Manuel está defendendo ainda a via criminosa e violenta da revolução, né, do marxista. Vamos lá. A razão no comando hoje não é a abolição da propriedade privada. Que a abolição da propriedade privada é uma forma histórica muito distante. Entendeu? Então, eu tenho que trabalhar com a... Socialismo é o poder político nas mãos da classe trabalhadora. E aí a abolição da propriedade privada é um longo processo histórico inegável também. Não dá para tomar o poder hoje no Brasil, por exemplo, tomamos o poder em 2023, daqui a 10 anos acabou toda a propriedade privada dos meios de produção? É possível que não. É possível que não. Sabe, tem várias variáveis que a gente possa pensar. Só que, inclusive na China deu um debate sobre isso. Tem alguns teóricos marxistas chineses que aboliram a meta do fim da propriedade privada. Outros teóricos marxistas chineses dizem assim, isso é um absurdo. Marxismo, sim, defende a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Aí faz um debate. Nessa época histórica, no período de reformas e abertura, não dá para abolir agora, mas essa continua sendo a nossa meta histórica.
percebe? Então, veja, de fato, tomou o poder hoje, as transformações no sentido pós-capitalistas não vão ser processadas automaticamente, mas o critério do socialismo é o controle do poder político, né? E é o famoso debate de Lênin na NEP. Quando Lênin defende as medidas da NEP, né, da nova política econômica, que reintroduz relações de mercado, que faz concessões de algumas fábricas para a administração do capital privado, o debate de Lênin isso é um aspecto de regressão em alguns elementos de mercantilização da vida, isso vai fortalecer alguns setores da burguesia, mas a partir dessa realidade, o poder político continua nas mãos dos trabalhadores, continua um Estado revolucionário, um Estado socialista, e aí a gente vai permitir algumas concessões econômicas à burguesia, mas sem fazer com que se transforme em poder político ideológico. A Helene faz todo o debate de o porquê. Aquelas concessões econômicas não vão virar necessariamente capacidade da burguesia disputar novamente o poder político do Estado, né? Porque não vai mudar o caráter soviético da República Socialista, que foi fundada com a Revolução de 1917. Então, não é a razão no comando. Inclusive, isso é um idealismo quase que kantiano. Não é kantiano porque seria até vulgar com Kant falar isso, mas isso é quase que um idealismo, Elias. Você fala, o socialismo é a razão no comando. Não, o socialismo é o poder político nas mãos da classe trabalhadora a partir de suas organizações e instrumentos de democracia. Realmente, a definição do socialismo por Marx é quando o proletariado assume, então, o controle do Estado e dos meios de produção. E aí, obviamente, o controle político também, né? E ali ele comenta do Lênin, né? Só que ele esqueceu de comentar por que o Lênin fez a NEP, né? A nova política econômica. Fez porque o comunismo lá de guerra, né? Ou seja, a primeira fase do comunismo, quando ainda estava lá em guerra civil na Rússia, entre vermelhos e brancos, foi um fracasso completo o comunismo de guerra. Em Moscou, a cidade estava cheia de miseráveis, crianças abandonadas e tudo. O socialismo havia fracassado. O Lênin, para tentar ressuscitar ali a economia da então nascente União Soviética, vendo que o comunismo fracassou, que não tinha como aquilo lá andar. Então, ele deu um pé atrás e ressuscitou, então, o mercado, né? Então, vários capitalistas, inclusive de fora, o Armand Hammer, americano, investiu lá nesse tempo, lá na NEP, né? E aí o Lênin, então, permitiu a volta da propriedade privada. Então, voltaram comerciantes, voltaram negociações disso, daquilo, como funcionaria normalmente numa economia capitalista. E aí a União Soviética voltou a crescer, né? Então, o que o Lênin fez com a NEP foi justamente provou que o socialismo não funciona. É lógico que esses comunistas atuais não reconhecem aí. Agora, o que o Jones Manuel falou que é uma coisa perigosa para quem é anticomunista é o seguinte: então, todos esse neossocialismo que estão defendendo uma coisa mais progressiva, uma coisa com inspiração na China e outras experiências, isso aí pensando em termos de Brasil, eles não perderam, né, pelo menos na visão do Jones Manuel, não perderam então o objetivo de acabar com a propriedade privada, né? Ou seja, é roubo puro e simples. A pessoa que trabalhou a vida inteira honestamente, conquistou seus bens, vai lá e um larápio comunista o tira dele, né? Isso é roubo puro e simples. Então, o que nós vemos no Brasil, já antecipando uma conclusão, é a construção do socialismo, sim. Só que não mais na visão marxista, abrupta, revolucionária, mas sim uma visão aos poucos, uma visão gradual, como sonhavam os socialistas ingleses no começo do século XX, né? Inclusive, o símbolo deles era a tartaruga, que o socialismo iria andando devagarzinho, que é isso que está fazendo no Brasil. Então, o STF deu declaração que mesmo propriedade produtiva pode ser desapropriada, vê um aumento de imposto, daqui a pouco vai ver aumento de imposto de herança, mais taxações, com o futuro sendo desenhado para o Brasil, um futuro negro e socialista. É isso que eles estão construindo, né? A China, ela, pelo menos que eu saiba, não se discute lá, por enquanto, né, a abolição da propriedade privada. A China está cheia de bilionários, a economia ainda funciona e está lá, e o Estado chinês está forte e continua sendo a segunda potência do mundo, né? Vamos lá? Vai acontecer um processo em que a China vai se transformando, vamos dizer assim, em algo gravitacional, ou seja, o mundo vai passar a gravitacionar em torno dela, e a influência chinesa deve levar o mundo via planificação do comércio exterior. Veja bem, presidente, mais uma elaboração que a gente está levantando. A planificação do comércio exterior pela China,
ela vai ser um elemento decisivo, vamos dizer assim, ao surgimento de novas formações econômicas e sociais de orientação socialista na periferia. Nós vemos metade da África hoje sendo sob influência chinesa e alguns desses países já se dizendo socialistas. As experiências socialistas atuais, como Cuba, por exemplo, eu acho que tenta avançar o socialismo. Veja, Elias diz que a revolução não aconteceu no século XX, nem vai acontecer agora, e a China, o mundo gravitacionando em torno dela, vai induzir a formação de experiências socialistas via comércio exterior e dar como exemplo prático da sua tese, segundo ele, vários países de África, não dá para saber quais, se declaram socialistas por causa da influência chinesa. Está dizendo abertamente. Percebe? E aí, veja, gente, isso é um absurdo porque a China nem defende isso. A China é explícita, inclusive, e aí isso é contraditório por parte do Elias, porque Elias já falou várias vezes, você pode ir no Twitter dele, você pode ir nas redes sociais, ver as entrevistas dele, pode ver os vídeos dele na Maurício Grabotti. Elias falou várias vezes que a China não interfere no projeto interno de cada país e que ela se adapta ao projeto ali vigente, o que em boa parte é verdade. Então, por exemplo, se as relações de classe no Brasil, a configuração do poder político dominado pela burguesia fizer com que o Brasil passe os próximos 50 anos exportando carne de vaca e soja para a China e comprando produtos industrializados, assim vai ser. A China já é o maior parceiro comercial do Brasil há muitos anos. Isso não mudou nada na política brasileira. Assim como em África, a China não está trazendo socialismo para canto nenhum. A China não tem intenção nenhuma, atenção, nenhuma, de difundir o socialismo no mundo. A gente pode fazer um debate que a política externa chinesa com o governo Xi Jinping mudou e a China tem um padrão mais assertivo no sentido de remodelar as instituições de governança global do imperialismo e defender modelos de desenvolvimento alternativos ao que está colocado ali no consenso de Washington, com outra prática de transferências tecnológicas, de crédito, de financiamento. Por exemplo, a China, quando faz um empréstimo para um país, ela não exige que esse país faça uma contra-reforma trabalhista, uma contra-reforma da Previdência, uma contra-reforma administrativa, saia privatizando tudo, corte gastos, pratique austeridade, como é o caso do FMI e do Banco Mundial. Isso é uma dinâmica de relacionamento internacional diferente do que é praticado pelas instituições de Bretton Woods, né, montadas ali no pós-Segunda Guerra. Isso é verdade, isso é incontestável, mas disso não vai ser socialismo em canto nenhum. Sabe? É isso. Dá uma pausa. Eu vou só deixar rodar mais um pouquinho. Então, o Jonas Manuel comenta, aliás, comentário bem feito, né? Vou concordar de novo com ele, impressionante, nunca esperava na vida concordar com o Jonas Manuel. Mas é verdade, a China não está preocupada atualmente, né, nesse modelo, pelo menos que está sendo apresentado na prática, preocupada em montar focos revolucionários, como aliás estava acontecendo nos anos 60, 70, numa outra fase, quando a União Soviética ainda existia e houve um movimento de guerrilhas na África, alguns sustentados pela União Soviética e outros pela China. Naquela época, sim, a China estava querendo sustentar alguns regimes ou criar alguns regimes comunistas fora da China. Obviamente, tentou lá no Camboja, né? Depois teve um contragolpe socialista apoiado pelo Vietnã, depois ela passou a fazer operações na África. Mas, atualmente, parece que ela está mais interessada em querer parceiros que sirvam aos seus interesses comerciais do que esses parceiros sejam comunistas. Então, se o parceiro está ajudando a China, pouco importa ser comunista, ou socialista, ou capitalista, ou o que for. Se a nossa balança comercial do Brasil e China está atendendo os interesses chineses, não estão nem aí se o Brasil vai ser socialista ou capitalista. A China está preocupada antes com o controle geopolítico, né, e manter a sua dualidade esquizofrênica, que é um partido único, um partido único, comunista, e que nunca vai ter eleição democrática, nada, que ainda vai colocar cartazes de Marx, Engels e outros, e do Mao Tse Tung, óbvio, e na área econômica vai ter liberdade para empreender. Volto a dizer, a China tem bilionários, tem grandes empresas. Eu nunca abri empresa lá, mas disse que é mais fácil operar e abrir empresa na China do que no Brasil. Então existe, ela vai manter essa dualidade, é uma dualidade criada pelo Deng Xiaoping, né, não é pelo atual líder. O Deng Xiaoping imaginou esse sistema, o criador da China moderna com esse sistema dual é do Deng Xiaoping, e ela quer essas parcerias geopolíticas, ela é ambiciosa, quer controlar o mundo, superar os Estados Unidos, acredito que nunca vai conseguir fazer, mas não está preocupada em sustentar revoluções, pelo menos por enquanto, né? Então vamos tocar aí.
para explicar algumas coisas para vocês, para ninguém correr o risco de ninguém dizer, mas distorceu a fala de Elias, não deixou ele terminar a resposta e tal. Como Venezuela ou Bolívia, são amplamente condicionados pela existência da China. E isso é resultado de um modo de produção que entra de fora para dentro, né? Ou seja, a partir da planificação do comércio externo. Para a senhora ver, presidente, o grau de viagem que minha cabeça se envolve, né? Ou seja, a planificação do comércio exterior dos chineses acabam condicionando a existência de uma alternativa ao capitalismo no âmbito mundial. Agora, juntar nós fazemos uma revolução e tal, acho que isso não vai acontecer tão cedo, ou seja, não existem essas condições ainda. Né? Jabur, fala. Política... Não existem condições ainda, não fala como é que vai ter, e, pessoal, não vai acontecer. E aí, veja, não tem rigor teórico aqui, viu? É muito mais uma posição subjetiva política do que uma posição... Não, tudo bem, ninguém acha que a revolução vai acontecer amanhã. Mas por que não vai acontecer tão cedo? O que é que a gente faz? E aí aqui tem uma constatação, e a partir dessa constatação uma aposta de estratégia política. Né? E aí, veja. De exportação e investimento direto externo. Exatamente isso. O Rangel dizia isso, basicamente. O Rangel ele via com muita clarividência o seguinte. O Brasil, o próximo passo do Brasil, que aliás foi o que a senhora fez, o presidente Lula fizeram, né? Porque o Lula conheceu o Rangel pessoalmente, em 89, é uma história que eu posso te contar depois disso, quando a senhora quiser. O Brasil vai caminhar para o socialismo na medida em que nós aumentemos as nossas relações comerciais com o sul global e com o mundo socialista. O Rangel colocava isso como condição sine qua non, né? O Rangel colocava. Porque assim como o capitalismo entrou de fora para dentro, o socialismo também vai estar de fora para dentro, na cabeça do Rangel. Eu acho que a mesma coisa hoje acontece. É evidente que na América Latina, o curto-prazismo acaba que não nos permitindo pensar nesses termos mais estratégicos. Mas no caso brasileiro, presidente, o que eu acho é que nós temos que preparar o nosso território para dois movimentos. Tá? Eu queria deixar público isso aqui porque não tenho a oportunidade de falar com pessoas importantes como eu tenho agora com a senhora. Né? A primeira delas é preparar o nosso... Primeira delas, o Brasil tem que reconstruir todo o setor produtivo que foi destruído pela Operação Lava Jato. E essa construção desse setor produtivo vai ter que ser via Estado. Ou seja, a partir dessa construção via Estado, vai ter que surgir grandes conglomerados público-privados para tocar grandes empreendimentos nas grandes cidades brasileiras. E para isso você vai ter que ter um sistema financeiro para criar moeda para isso. Isso significa expandir o metrô de São Paulo e do Rio e levar o metrô para mais 30 cidades do mundo, no Brasil. A partir desse novo setor que foi destruído pela Operação Lava Jato e a formação de grandes conglomerados público-privados. Que juridicamente, Silvio, seria o quê? Concessões de empresas públicas do Estado para empresas públicas, porque elas podem o mercado de valores. Essa é uma questão que eu trago para o debate no campo da esquerda. E outra é preparar o território brasileiro para receber 300, 400 bilhões de dólares de investimento chinês, que é algo que a senhora começou a construir no seu governo, que, na minha opinião, foi a causa do golpe, foi quando a senhora fechou um grande negócio de 150 bilhões de dólares de investimento dos chineses aqui no Brasil. Porque esses investimentos iriam mudar a cara do Brasil. Por quê? Porque isso ia permitir um precoce processo de reindustrialização, porque poderia trazer, como está acontecendo com o Irã, transferência de tecnologia, não é? Ou seja, acho que são esses dois movimentos, porque o Brasil não planeja sua economia a partir de tendência que nós criamos. O Brasil construiu o maior parque metal mecânico do mundo na década de 80 a partir de substituição de importações, que o JK fez na década de 50, com pequenas empresas metal mecânicas. E hoje nós temos que planejar nossa economia a partir dessa tendência dada da China de exportação de valores de uso. Ou seja, eu me ressinto muito, presidente, de não ver a esquerda discutindo nesse nível, vamos dizer assim, o futuro do país. Nós estamos discutindo quais são as novas regras fiscais em um provável governo progressista. Exatamente. Ou seja, isso me desencanta muito. Eu me coloco à disposição do Brasil e da sociedade brasileira para discutir o futuro do Brasil nesses temas que eu estou colocando aqui com vocês aqui. Então vamos lá, gente. Primeiro assim, né? Comparar o debate que o Rangel fazia sobre socialismo a partir do comércio exterior com o campo socialista com o que a China faz hoje não faz sentido, porque assim, as relações que o campo socialista estabelecia, as relações econômicas, políticas, ideológicas, a própria relação com o mundo capitalista é muito diferente do que a China faz hoje. O próprio Elias, inclusive, sabe disso, quando ele fala que a China é uma experiência socialista, uma economia do projetamento voltada para o mercado. Então, assim, não tem sentido de comparação. Em seguida, o Elias fala, mais uma vez, negando a dimensão da centralidade do poder político, que o acordo que o governo Dilma fechou com a China iria mudar a cara do país, iria fazer uma reindustrialização, iria transformar e tudo, dando a entender de novo que via acordo com a China dava para reindustrializar o país sem mexer no poder político. Dava para reindustrializar o Brasil sem, no mínimo, uma grande transformação no bloco no poder. E aí, quando essa live foi ao ar, muita gente pegou esse trecho da fala do Elias e questionou ele diretamente. Aí Elias falou, não, talvez eu tenha me expressado mal, não sei o que e tal, mas vamos pro livro do Elias. Vamos ver o que Elias diz no livro. Veja. Na página 103, o Elias diz diretamente o seguinte: apesar de algumas ambiguidades, Marx parecia acreditar que o comunismo era uma meta do mundo real que deveria ser perseguida no tempo histórico em ações políticas e fortalecimento institucional.
após um período de transição socialista. Esse estado de coisas em que a produção de trocas de mercadorias seria substituídas se caracteriza pelo desaparecimento da escassez. As necessidades e contribuições individuais para a sociedade seriam reguladas pelo princípio de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. E aí, veja, ele cita a crítica ao programa de Gotha, só na frase, né? Isso aqui é uma caricatura da visão de Marx, mas tudo bem. Aí continua, Elias e Alberto. Em nossa opinião, produto do benefício da retrospectiva, após mais de um século de experiência histórica, isso foi um erro, possivelmente devido à formação de Marx como um jovem idealista hegeliano e a tensão entre Marx cientista social e Marx militante político. Outra frase absurda, que também não tem uma nota de rodapé, não tem nenhum desenvolvimento, não tem nada. É tipo assim, Marx errou porque ele tinha uma tensão entre ser militante e ser cientista. Como se o militante não tivesse rigor teórico e como se o teórico ou cientista social, que é também problemático, não tivesse necessariamente compromisso político. Mas tudo bem. Aí chega ele no ponto central. O comunismo deve ser considerado um estado utópico significativo e desejável. Estado utópico, viu, gente? Do qual as sociedades do mundo real podem aproximar-se por um processo histórico muito longo, graças ao progresso técnico e à progressiva transferência de recursos para o setor improdutivo. O que Elias e Alberto estão chamando aqui, setor improdutivo, é aquele setor da economia ligado ao cuidado, ao bem-estar, à educação, à saúde, à cultura, ao lazer, atendimento aos mais velhos, enfim, bem-estar de maneira geral. Este último permite canalizar recursos para a provisão de bens e serviços não mercantilizados e não mercadológicos, com base no princípio da universalidade, do quase igualitarismo e da necessidade. Aí, nessa frase, quando Elias e Alberto falam do igualitarismo, eles puxam a nota de rodapé 5, e escrevem: a igualdade material é impossível, dada as diferentes necessidades. Essa frase é um absurdo, gente. Também é isso, assim, ó. A igualdade material é um absurdo das diferentes necessidades. Acabou, não tem mais explicação nenhuma. Paralelamente, durante esse processo, o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de necessidades históricas diminui, assim como a razão de ser do próprio trabalho. O advento do comunismo representaria para a humanidade uma passagem do reino da necessidade para o reino. Então, o que parece é que o Elias Jabbour ele abandonou então o comunismo clássico, ele está com ideias diferentes e ele virou agora um militante pró-China, essa que é a realidade, né? Ele é um militante pró-China, está defendendo aí parcerias público-privadas, mais ou menos como o PT sempre fez, né? Vai estar defendendo o mecanismo, né? Agora resta saber se esse novo período aí do PT no poder vai ser mais no mesmo ou se vai vir mais chinesização, ou seja, se vai vir censura, controle de mídias sociais, que é o que está parecendo que vai acontecer, que estão querendo fazer, se vão conseguir outra história. Então, o que o Elias Jabbour, ao propor o modelo chinês para o Brasil, não violaria a propriedade privada, continuaria tendo liberdade disso, mas se vê nas entrelinhas que teria que ter, então, um partido único no Brasil, que seria o PT, né? Por meio de eleições que ele ganharia uma atrás da outra. E também viria, então, censura, já que lá na China há muita censura e controle social. É isso que dá para ver nas entrelinhas do pensamento do Elias Jabbour. Já o Jonas Manuel se considera, então, um marxista clássico, então critica essas posições aí do Elias Jabbour, e por isso que ele fez aí essa longa citação. Vamos lá? Reino da liberdade, como outros estados utópicos em que uma ou outras formas de solidariedade, como santidade, ausência de dor, amor e vida eterna, além de liberdade, seriam perfeitas e universalmente alcançáveis. Sabe? O comunismo não deve ser visto pelos materialistas e cientistas sociais como um estado social que deve ser alcançado em sua totalidade, mas sim como um ideal que pode guiar as ações políticas, econômicas e sociais com o intuito de melhorar o bem-estar das pessoas. Deixa eu repetir isso aqui. O comunismo não deve ser visto pelos materialistas e cientistas sociais como um estado que deve ser alcançado em sua totalidade, mas sim como um ideal que pode guiar as ações políticas, econômicas e sociais com o intuito de melhorar o bem-estar das pessoas. Então, Elias está dizendo que o comunismo não é um projeto, o comunismo é um ideal ético. Tem um vídeo no meu canal, eu debatendo a concepção do socialismo do Guilherme Boulos. Bota aí na tela, Maxwell. Que o Boulos faz a mesma coisa, só que com socialismo. O socialismo é um dever ético, é um bem-estar, é uma solidariedade, é um espírito coletivo e tal. Não é, para o Boulos, o socialismo, e para o Elias Jabbour, o comunismo, um modo de produção concreto a ser buscado. E aí, veja, gente, se eu for conversar com o Elias, eu já fiz isso, já debati várias vezes com ele, que eu concordo com o Elias de que se faz críticas equivocadas, que a revolução aconteceu hoje, já daqui a 10 anos, ainda tem divisão social do trabalho, a revolução traída. Veja, isso está errado. Isso está errado. Dá uma Agora, pausa. disso dizer que o comunismo, enquanto projeto...
Então, ele falou aí da divisão do trabalho, porque o Marx era contra a divisão do trabalho, né? Ele achava, então, quando vier o socialismo, depois o comunismo, ia desaparecer a divisão social do trabalho, o Marx é uma passagem ridícula, que aí o cara vai poder pescar, e depois cuidar de pecuária, depois cuidar de indústria, uma coisa completamente ridícula, né? O que irrita muito, né, os marxistas é dizer que o Marx era utópico, porque o Marx se julgava anti-utópico no mundo da realidade, no mundo da história e tal. Mas isso é o que o Marx ele se via no espelho dessa forma. Agora, na realidade, o Marx desenvolveu um sistema totalmente utópico, delirante e criminoso, né? E que essas pessoas, em maior ou menor grau, tentam ainda defender. Toca, mas então... político não existe, é só um ideal ético, meio que um horizonte para guiar as ações, isso está equivocado desde a perspectiva marxista. Isso, inclusive, é uma visão comunista, mas é uma visão comunista que não é marxista, percebe? Aí continua. A tarefa é certamente viável e vale a pena persegui-la. Na verdade, muitas sociedades existentes, mesmo capitalistas, estão muito mais próximas, em termos práticos, do ideal comunista do que poderiam ter sonhado muitos revolucionários da época de Lenin. Pensamos, por exemplo, na possibilidade de erradicação da fome e do analfabetismo em muitas partes do mundo e na duplicação virtual da expectativa de vida com relativamente pouca correlação com a classe social da maior parte do Ocidente, como também países muito pobres como Cuba ou Costa Rica. Veja, o Elias aproxima aqui o ideal comunista do estado de bem-estar social. Erradicação da fome e do analfabetismo, crescimento da expectativa de vida no Ocidente, no estado de bem-estar social, no centro do capitalismo. E eu não vou nem fazer o debate que está ligado ao colonialismo, ao neocolonialismo, à pilhagem imperialista, não quero nem desse debate. O debate é que aqui o comunismo está equalizado com um estado de bem-estar social. E aí continua, na página seguinte, na 105, aí Elias fala basicamente o mesmo que ele falou na live, que é como... Então, esse daí do estado de bem-estar social é o velho sonho europeu, né? Que é da social-democracia, daquelas visões, tipicamente visão europeia, provavelmente de norte da Europa, de garantir, então, manter a propriedade privada, mas com alta taxação e impor entre aspas, uma solidariedade e tal, estado de bem-estar social. Então, isso seria uma visão antimarxista. Jonas Manuel, essa é uma visão antimarxista, marxismo clássico, já que o socialismo seria uma revolta completa desse sistema ético e moral, não tem sentido nenhum para o Marx, né? Já que o Marx via como a moral, sendo também uma superestrutura e fruto das relações de produção. Então, você muda a relação de produção, vai surgir uma nova moral, uma nova ética e tal. O Marx não havia para Marx uma moral conforme nós pensamos, uma coisa que depende da natureza humana e das coisas que até o bom senso a gente diz que estaria certo. Para Marx, não. Seria tudo fruto da infraestrutura, tudo fruto com razão econômica. Por isso, essa coisa estado ético, moral, para Marx, não faz o menor sentido. Vamos lá, toca. Corolário, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, gente, meu Deus do céu. Dessa perspectiva estratégica, a perspectiva determinista de uma fase de transição relativamente breve deve ser superada, tanto no que diz respeito ao socialismo como ao comunismo. Veja, eu acho também que a gente não deve pensar a transição socialista como algo breve que vai se realizar em 2, 3 anos de um dia para a noite, não. Só que isso é uma coisa, disso tirar a conclusão, que não precisa mais de revolução, não precisa mais de conquista do poder político, que o comunismo é só um ideal utópico, eticamente, para guiar os horizontes da prática política, já é outra coisa bem diferente, né? Até agora, as experiências de orientação socialistas mais importantes e radicais originaram-se principalmente de revoluções violentas. Veja, a classificação de uma revolução como violenta já é uma característica social-democrata. Tenta colocar o adjetivo violento como elemento central para negar a violência e falar de uma transição pacífica via institucionalidade ao socialismo. Quando, na verdade, e Elias sabe disso, o Alberto Gabriel conhece menos, mas o Elias sabe. E o processo violento nas revoluções socialistas se deu por causa contra a Revolução Burguesa, porque os caras não aceitam o poder sem lutar, né? Mas tudo bem. Esse não tem necessariamente de ser o caso no futuro, uma vez que a correlação global de forças sob o metamodo de produção mudou com a presença relativamente estável da China. Porém, desde a época de Lenin está claro que mesmo depois de uma revolução, uma transição rápida e sustentável em direção ao socialismo é tarefa difícil de se realizar. A reforma profunda e interminável do socialismo de estilo soviético na maioria dos países onde não houve uma contra-revolução capitalista parece mostrar que o desenvolvimento orientado para o socialismo é um processo bastante longo e não a transição rápida e simples, ou melhor dizendo, uma transição simples e rápida. Então veja, o Elias, ele mistura duas ordens de coisas aqui.
há um debate sobre rever a teoria da temporalidade da transição socialista. Realmente, as expectativas do século XX eram transições rápidas, inclusive no mundo inteiro, que a gente tomou um poder em janeiro, em dezembro, já superou todas as relações capitalistas. Isso é irreal, perfeito. Agora o Elias fala aqui diretamente, pô, que dá para... Isso não necessariamente tem que ser o caso no futuro, uma vez que a correlação global de forças sobre o metamodo de produção mudou com a presença relativamente estável da China. Ou seja, no futuro, para instalar o socialismo, a gente não precisa necessariamente do que ele chamou de uma revolução violenta. Então dá para criar o socialismo sem tomar o poder. Dá, gente? Não dá, né? Pode então parar veja. Um pouco. Então, aí de novo ele disse que não dá para instalar o socialismo com uma erupção, sem uma revolução. Essa é a tese clássica do Marx. Só que o que nós estamos vendo que o Elias Jabbour defende que poderia ter uma coisa mais progressiva, né? Aliás, na Venezuela foi progressiva, né? Então, o Hugo Chávez assumiu o poder numa eleição e progressivamente levou a Venezuela para o fracasso socialismo. Então, pensando aqui numa lição histórica, dá para ser progressivo? Dá, sim. Agora, volto a dizer, essa etapa de levar uma nação para o fracasso socialista de modo progressivo não é uma tese marxista clássica. O Marx deixou bem claro que é uma coisa revolucionária. Então vamos aqui para uma pergunta. Rafael Romualdo, muito obrigado, Rafael, pelo superchat. Elias Jabbour um revisionista. Sim, né? O Jonas Manuel tá dizendo isso aí com outras palavras. O livro do Elias, do Elias e do Alberto, tem muitos méritos. Por exemplo, foi o melhor debate que eu vi em português sobre a SASAC e sobre como a China controla seus ativos públicos, sobre como se coordena, sobre o comando do Estado chinês, do Partido Comunista, a gestão das empresas públicas chinesas. De longe, esse livro para mim foi o melhor nesse debate. Mas de longe, eu nunca vi um debate tão bom em português. Claro que pode ter uma literatura melhor em inglês que eu não conheça. Assim como o debate que o Elias e o Alberto fazem sobre a criação do mercado na China é também muito bom. Não foi o melhor que eu já tive contato, mas é também muito bom. Agora, o Elias defende, enquanto posição política, que a existência da China, o papel da China no mundo, o papel da China no comércio exterior, o papel dos investimentos chineses da nova Rota da Seda, a capacidade chinesa de financiar grandes projetos, grandes obras a partir de suas empresas públicas e a forma como a China estabelece as parcerias econômicas pode ser um caminho para a criação do socialismo sem revolução. Eu acho isso um absurdo, eu vou criticar isso no meu texto, eu acho que essa posição não é marxista, acho que essa posição, inclusive, não sustenta nos próprios dados empíricos da coisa, sabe? Não sustenta, inclusive, à luz da história, não sustenta na própria posição que a China tem na sua política externa, o que a China quer na sua relação com o mundo, sabe? E não sustenta à luz de uma teoria marxista do poder político. Eu acho que não tem problema nenhum dizer isso. Inclusive, é importante que você, como eu já disse, você pode achar o Elias um bom teórico, você pode ler e estudar as contribuições dele sobre China e sobre outras temáticas e discordar disso. E dizer assim, ó, aqui Elias está errado. E tá. Uma perspectiva marxista. Sabe? Então, é basicamente isso. É uma posição equivocada, é uma posição ruim, é uma posição que desconsidera um básico de um axioma marxista, que é a transição ao socialismo começa com a conquista do poder político. Porque só com a alavanca do poder na mão a classe trabalhadora consegue operar as transformações econômicas, sociais, familiares, institucionais, culturais, no sentido de sair de uma sociedade baseada na exploração e na opressão e começar a criar uma sociedade socialista, né, que vai estruturar um outro modo de produção, um modo de produção comunista. Como diria nosso amigo Lenin, fora do poder político tudo é ilusão. Não existe como sustentar na base do marxismo revolucionário de Marx, de Engels, de Lenin, de Rosa Luxemburgo, de Mao Zedong, de Amilcar Cabral, de Stalin, de Trotsky, de Fidel Castro, de Che Guevara, de todo mundo que você quiser, que dá para construir o socialismo sem conquistar o poder político. E veja, o debate não é nem um debate de um socialismo democrático, não, a gente vai ganhar a eleição e a gente vai transformar radicalmente o poder político por dentro das instituições. O debate não é nem esse, o debate é que dá para criar a introdução aos poucos de elementos socialistas via parceria estratégica com a China, sem nem sequer se fazer, entre aspas, uma revolução democrática, uma transformação institucional radical do Estado, desde dentro das instituições e de fora. Então é um debate aquém do socialismo democrático, é um debate aquém do debate, por exemplo, do Nico Pulantzas, no livro O Estado, o Poder e o Socialismo, um debate aquém do que defendia o Salvador Allende no Chile. E veja, isso está equivocado. E a gente tem que ter maturidade, né, gente, para fazer o debate político, o debate teórico, o debate sério a respeito de dizer, ó, bicho, isso está errado. Eu acho que é isso. Acho que a gente precisa debater, refletir e
debater não significa ataque, não significa negar eventuais contribuições, não significa nada disso. Significa dizer, ó, isso aqui tá errado. E aí vamos pro debate. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça disso. Então, traduzindo em miúdos, o Jones Manuel tá meio bravo aí com o Elias Jabbour, porque o Jones Manuel se julga aí um marxista clássico, embora num react, eu já comentei, né, ele defendeu um ponto que não é marxista clássico, né? Mas ele se defende, se diz um marxista clássico, está bravo com o Elias Jabbour. O Elias Jabbour não está defendendo mais esse marxismo. E é verdade, o Elias Jabbour virou, então, garoto propaganda da China. Ele está, então, a serviço da mentalidade chinesa, está a serviço aí do PT, está a serviço aí desse conluio entre grande capital e Estado, né? E aí já se distanciou desse marxismo aí clássico. E o Jonas Manuel ainda defende aquelas ideias ultrapassadas e erradas de revolução, partido único, etc., né? Mas quer no ponto do Elias Jabbour, quer do Jonas Manuel, os dois estão errados, porque o socialismo só gera pobreza, só gera miséria, só gera censura, só gera falta de liberdade de expressão, conforme aquele socialista de Ioiô comentou, né, que várias pessoas não têm liberdade de se expressar, e a China só não está pior porque a China tem um mercado livre, ainda funciona as questões de mercado lá, né? Por isso que ela não está na miséria.